Está no ar. Programa Café com Leite. Apoio. Água Mineral São Geraldo. Farmácias Gentil. Laboratório Lamic. Marmoraria Juazeiro. Panebon. Pão Nosso. Leite Contabilidade. Leite Marcas e Patentes. Hotel e Pousada. Café com Leite. Santa Cecília Vidros Temperados. Sicredi. Ótica Santa Isabel. Olá, estamos começando mais uma edição do programa Café com Leite. É uma alegria, é uma honra muito grande chegar na sua residência, me deliciar de um gostoso cafezinho, mas em especial sempre lhe manter muito bem informado com os nossos convidados. Diga-se de passagem, brilhantes convidados com conhecimento sobre a matéria que aqui nós procuramos levar até você, profissionais à altura do seu conhecimento. Essa é a função do programa Café com Leite. Hoje nós vamos conhecer um pouco sobre os impactos tributários no processo de importação e exportação. O nosso convidado é o professor Marcos Antônio da Silva, ele que é coordenador do curso BSSP e também ele é um especialista em gestão de negócios internacionais e também administrador. E é com ele com quem vamos conversar. Professor Marcos Antônio, é uma alegria muito grande o senhor aceitar o nosso convite em bater esse papo. Diante da distância, porém, essa pandemia nos proporcionou essa possibilidade de estarmos mais próximos, né? Então, fiquei muito feliz com o seu aceite, fico muito grato e seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Leite. Eu agradeço o convite. É uma honra poder falar desse assunto tão relevante para a economia e para as empresas. Confesso que, quando recebi o seu convite, fiquei bastante feliz e poder levar conhecimento para o seu público sempre é muito bom. E estou à disposição. Mais uma vez, obrigado aí pelo convite. Professor Marcos, importação e exportação são temas assim, que chamam muita atenção do empresário, seja ele micro, pequeno ou grande. É um tema assim, convidativo, né? Ele proporciona brilho nos olhos do empresário. Porém, nem todos têm a audácia de tomar essa iniciativa. Começando esse nosso bate-papo, como o senhor diria para aquele nosso telespectador que nos assiste hoje? Esse brilho nos olhos, vamos tornar realidade? Veja, as operações de comércio exterior, a importação, a exportação de uma forma geral, sem dúvida nenhuma, é essencial para a economia brasileira, isso é fato, né? É essencial para as empresas e, assim, é um mundo de oportunidades, né? O Brasil, para se ter uma ideia, é um grande player de mercado no que diz respeito a setores consagrados como o agrobusiness, como o setor aeronáutico, o setor de óleo e gás, extração de petróleo. Mas nós temos um universo enorme de oportunidade para as empresas menores, micro e pequenas empresas, que estão aí no mercado doméstico e que podem, através da sua estratégia, né, de busca de outros mercados, desenvolverem negócios com outros países. Então, assim, é uma das estratégias relevantes, é fato que as empresas precisam disso e tornar realidade depende muito, né, dessa disposição e dessa cultura, principalmente a cultura da exportação, para que a empresa não fique dependente unicamente do mercado doméstico e suscetível a qualquer crise que aconteça lá fora e que possa balançar os negócios aqui. Desenvolver negócios com o exterior, de fato, é uma oportunidade para o crescimento não só da receita e da renda, mas também do ponto de vista de geração de emprego, do ponto de vista social. Então, isso é muito, muito relevante. E as empresas que já enxergaram isso e que colocaram no seu radar, né, desenvolver estratégia voltada para outros mercados, certamente navegam no oceano que não tem mais volta, né? Elas vão fortalecer o seu nome, a sua marca, o seu produto. Empresas que buscam na importação melhorias na qualidade do processo produtivo,
Então, não há dúvida de que comércio exterior é relevante e cabe no bolso de qualquer empresa, independente do seu tamanho, independente do seu segmento. Já foi o tempo no Brasil que falar em comércio internacional era uma questão voltada para as grandes multinacionais. Não, o comércio internacional está muito próximo de qualquer empresa. Então, eu penso que empresas que têm isso no radar, desenvolver essa estratégia, saem na frente e, em relação à concorrência, não tenho dúvida, ajuda muito. Professor, muito bem colocadas as suas palavras, porque, de certa forma, esse termo comércio exterior, ele brilha nos olhos, mas, de certa forma, ele proporciona um certo receio, uma certa, eu diria, insegurança, talvez, em alguns microempresários, em virtude da dimensão. Imaginar que isso seja uma coisa intocável ao ponto dele, ou muitas vezes é impossível pegar meu produto aqui do interior do Ceará e mandar para outros países, né? Isso tudo o senhor acabou de dizer que é simplesmente possível, viável e oportuno, né? Completamente viável. Veja, se nós voltarmos no tempo e vamos ali falar da década de 90, eu imagino que esse pensamento cabia muito e fazia muito sentido, né? Então, nessa época, o comércio exterior brasileiro era um mercado muito fechado, era uma atividade complexa sobre vários aspectos. O governo brasileiro tinha uma política de comércio exterior muito centrada em barreiras comerciais e tributárias, mas, ao longo do tempo, isso foi se flexibilizando. Então, esse paradigma que a gente vê e que as empresas, de repente, enxergam no comércio internacional, né, e no comércio exterior também, como sendo algo complexo e difícil, né, não é mais uma realidade 100%. Eu costumo dizer o seguinte: não é um mercado para amadores, correto? Então, não dá para uma empresa, um empresário acordar numa segunda-feira e dizer o seguinte: eu vou importar e exportar e vou ganhar dinheiro. Não, não é assim. Mas não é aquele bicho-papão que a gente conhecia quando criança, que dizia, não sai na rua que o bicho-papão vai te pegar. Isso não existe mais, né? São atividades complexas, mas que estão sendo desenvolvidas com melhor facilidade, até porque nós temos uma tecnologia de informação por parte do governo bastante forte, isso facilita e gera segurança para quem vai atuar nessa área. Então, é uma atividade que as empresas podem, com muita tranquilidade, pensar, colocar no radar, encarar, e é possível, sim, de realizar. Então, não é mais uma atividade em que você para e pensa, não vou fazer porque eu não tenho expertise para isso, nem tenho condição, porque é um processo de outro mundo, é uma atividade, né, que não cabe no meu bolso e na minha empresa. O senhor falou uma palavra extremamente importante: pensar. Eu posso começar a pensar nesse momento em ampliar o meu negócio, eu posso começar a alimentar esse meu desejo, essa vontade. Aí eu te pergunto, dentro desse contexto, o que fazer? Eu quero, mas eu não tenho norte. Eu preciso de orientação, que profissional, o que fazer, eu preciso de tempo para eu montar essa minha estratégia. Tem uma questão que eu toco bastante, até nas aulas e palestras que eu falo, que é a seguinte: nós temos inúmeras ferramentas de comércio exterior totalmente acessíveis, gratuitas, do governo brasileiro, e que o empresário, a princípio, não investe um centavo. Nós temos, claro, uma deficiência de divulgação disso, eu acho que peca um pouco por parte de quem controla, por parte de quem faz isso, né? Estou falando aí da nossa política de comércio exterior, ele não divulgar mais e deixar isso mais próximo do empresário. Mas nós temos ferramentas de estatísticas de comércio exterior que mapeiam produto, país, quantidade média comercializada, preço médio negociado. São informações relevantes para qualquer empresa iniciar um estudo. Então, como começar isso? Eu diria que uma boa pesquisa de mercado, tentando identificar quem são os possíveis parceiros comerciais, seja na importação, seja na exportação. A pesquisa é relevante, dedicar-se a essa pesquisa faz todo sentido para que se desenvolva, então, o pensamento do comércio exterior.
E essas ferramentas ajudam nesse sentido. Nós temos ferramentas, por exemplo, até uma das quais eu vou citar agora aqui, que se chama Vitrine do Exportador. Qualquer empresa, independente do tamanho, pode ser uma artesã que tem um CNPJ que faz artesanato. Se ela quiser aparecer para o mundo inteiro, ela se cadastra na Vitrine do Exportador, que é uma plataforma de negócios do governo brasileiro que não custa absolutamente nada. Ela coloca ali o produto, o que ela faz, onde é que ela está, que estado brasileiro está, e, de repente, ela está aparecendo para o mundo inteiro. Essa plataforma já transforma a informação dela no idioma inglês, espanhol, em vários outros, e ela não tem nenhum investimento ali. Então, existem muitas ferramentas que podem ser usadas e que podem ser compartilhadas com os empresários no sentido de iniciar esse processo de pesquisa, que é por onde eu acho que tem que começar. Eu acho que o senhor citou uma palavra muito importante aí, que foi a falta de publicidade desses benefícios, né? Porque isso aí atrai muita gente para ingressar essa ramificação. Entretanto, o silêncio, né, deixa... Primeiro, as pessoas são preguiçosas. Não querem perder tempo, não. Gastar o seu tempo à frente de um computador fazendo pesquisa. E, segundo, o governo ajuda fazendo essa publicidade. Mas que bom conversar com o senhor e aprendendo cada vez mais. Meu convidado de hoje é o professor Marcos Antônio da Silva, ele que é um especialista em gestão de negócios exteriores, de mercado, né, de negociações internacionais, abrilhantando aqui o nosso programa de hoje. Eu tenho o apoio da Rede de Óticas Santa Isabel. Grande abraço a todos que fazem a Rede de Óticas Santa Isabel. Professor Marcos, eu consigo vislumbrar algum benefício no processo de exportação ou de importação, que seja? Quando a gente fala da exportação, direcionando o negócio para o mercado exportador, o governo já tem uma política de desoneração, né? Então, um dos benefícios que a exportação traz é justamente o benefício tributário. Hoje, a empresa que exporta, seja ela uma exportação direta, onde eu tenho fornecedor brasileiro vendendo direto para o comprador, ou seja, uma exportação indireta, onde eu tenho um fornecedor brasileiro vendendo no mercado doméstico para que uma trade, uma comercial exportadora, realize a venda para o exterior, o benefício se aplica. Então, eu estou falando aqui da isenção de PIS e COFINS sobre a exportação, estou falando aqui da não incidência do ICMS, estou falando da imunidade do IPI, estou falando de alíquota zero para o imposto de exportação. Então, isso já é um ganho bastante significativo e que tem por objetivo viabilizar, né, processos de inserção de empresas em outros países. Esse é um contexto da exportação, embora não seja somente esse o ganho, né? Porque, convenhamos, a empresa que exporta, ela qualifica melhor o seu colaborador. A empresa que exporta, ela diversifica mercados. A empresa que exporta não fica dependente 100% de mercado doméstico e todas as reações negativas de um mercado doméstico. A empresa que exporta fortalece a sua marca e o seu nome. Então, são vários ganhos aí. No que diz respeito à importação, nós temos hoje, né, uma questão muito envolvente aí que diz respeito, por exemplo, ao ICMS. Nós temos estados no Nordeste, alguns estados, inclusive, dão benefício de ICMS, incentivando as empresas a desenvolverem negócios em suas regiões. Então, é um dos benefícios que pode ser estudado na importação. Para as empresas que demandam compra de bem de capital, nós temos a possibilidade de uma redução do imposto de importação de 14% para zero. Então, você tem, sim, alguns estudos de cenários que podem indicar um benefício tanto na exportação. A exportação já é formatado isso, né? Já está definido que não se tributa. E na importação, o estudo pode levar, principalmente, a empresa a ter uma redução de carga tributária no ICMS e no imposto de importação, dependendo, né, se ela é uma empresa do setor de bem de capital. Isso efetivamente é motivo de estudo e motivo de vantagem competitiva, né? Então, quando o senhor fala de estudos, professor, eu posso, digamos assim, eu tenho a ideia, eu tenho um pequeno negócio, eu quero investir no processo de importação e exportação,
Eu tenho um profissional como o senhor, por exemplo, que é um especialista em gestão de negócios internacionais para me orientar, eu lhe contrato e o senhor faz esse trabalho para mim, ou eu posso sozinho buscar isso? Se a empresa não tem a expertise, né, desse negócio, o andar sozinho é muito complicado. Eu diria que ela precisa de muita disciplina, né? Então, uma assessoria, ou de repente ela contratar um colaborador que possa conduzir com ela o planejamento, vai ser bastante relevante, né? Até que ela tenha, de fato, isso tudo estruturado, e em algum momento, se ela contratar uma assessoria, ela consegue caminhar sozinho e vai desenvolver a sua estratégia conforme foi planejado. O que eu quero destacar aqui nesse ponto, e que é bem significativo, é o seguinte: uma empresa, quando vai desenvolver um planejamento voltado para o comércio internacional, às vezes, ela pensa o seguinte: bom, eu vou precisar de um operador logístico, porque eu tenho que fazer frete, então eu preciso de um operador logístico muito estruturado. Preciso de um despachante aduaneiro que vai cuidar das questões aduaneiras, de liberação de mercadoria em alfândega. Ela não pode esquecer que ela tem que se preparar internamente. É muito mais a lição de casa que ela tem que executar do que efetivamente essas parcerias que podem ser no momento depois. Então, esse planejamento precisa ser construído pela empresa com os seus pares, né? Vai precisar de uma contabilidade, precisa de uma área jurídica, uma área fiscal. Então, traga essas parcerias internas para a discussão dessa estratégia, e isso já é um pontapé inicial, sem que ela saia de imediato buscando essa assessoria e investindo nisso. E, claro, ela tendo condições de investir numa assessoria, o caminho dela vai ser muito melhor traçado, muito melhor conduzido, né? Vai depender muito da expertise que essa empresa tem. Eu vou dar um exemplo aqui, né, em São Paulo, onde eu estou agora, no escritório. Uma das empresas que nos procurou recentemente, ela é bastante forte, é uma empresa conhecida no mercado doméstico, já atende o mercado doméstico com bastante maestria e que agora pretende desenvolver exportação. Nos procurou. Ela tem a expertise já do comércio internacional, mas não é o suficiente para ajudá-la em todas as decisões. Então, vai muito, né, do conhecimento que essa empresa tem. Mas uma assessoria, de fato, ajuda bastante. E aí entra o pensamento de que nem sempre isso, ou, aliás, não é uma despesa, e sim um investimento, né? Tem que investir, isso é fato. Considera-se também que isso é uma constante, esse aprendizado, né? A oscilação da moeda, essa movimentação do produto interno bruto, tudo isso impacta, né, nas relações internacionais, né, professor? Veja bem, se a gente, vou fazer de novo aqui uma volta no tempo, né? Se nós voltarmos na década de 80 e 90, o nosso mercado consumidor, ele era o armazém. Muitas empresas, muitas pessoas, eu mesmo, eu ia no armazém comprar minhas coisinhas para minha avó, me lembro, era uma coisinha muito, né, muito pequenininha. Hoje você fala em consumir, o nosso mercado consumidor é o mundo inteiro. Se você pegar o smartphone na mão, você compra um produto na China, você paga automaticamente ali, e, incrível que pareça, você recebe isso, né? Então, você recebe em casa. Dado esse dinamismo, dada essa doideira que é o mercado que a gente vive hoje, eu não diria que nem só o comércio exterior é suscetível a essas mudanças todas, mas o próprio mercado doméstico. Então, tudo que acontece do ponto de vista global afeta o meu, afeta o seu dia a dia, afeta o dia a dia das empresas, né? Veja, qualquer movimento que você vê nos Estados Unidos, na China, né, países que são aí as economias fortes, entre outros, afeta aqui. A gente está vendo agora um movimento na China em relação à incorporadora que talvez não consiga assumir os seus compromissos financeiros com o mundo inteiro. Imagina o reflexo disso no mercado globalizado. E tem reflexo, inclusive, no mercado doméstico, né? Sim. Então, essas questões que envolvem oscilação de câmbio, risco cambial, o PIB, o aumento da inflação, o aumento da taxa de juros, esse movimento todo efetivamente impacta no mercado brasileiro de uma forma geral. É por isso que eu digo, estar suscetível a isso, né, é do nosso dia a dia empresarial.
e direcionar uma estratégia para o mercado internacional pode dar a gente um fôlego muito interessante para justamente absorver esses impactos do nosso mercado aqui. Então, é nesse sentido que eu vejo que existem muitas oportunidades voltadas para o exterior e que as empresas certamente deveriam pensar. Meu convidado de hoje é o professor Marco Antônio da Silva, ele que é administrador e é especialista em gestão de negócios internacionais, conversando com a gente sobre os impactos tributários no processo de importação e exportação. Agora, o apoio é da melhor água mineral do Brasil, Água Mineral São Geraldo. Grande abraço a todos que fazem água mineral São Geraldo. Professor Marcos, vou falar em água. Tem uma água aí ao seu lado? Sim, tem aqui. Não, água, rapaz. Água Mineral São Geraldo é que me patrocina aqui, viu? Olha aí que Muito maravilha. bom. Eu quero uma água dessa aqui, hein? Em breve, como o senhor vem em alguns momentos da aula aqui na região do Cariri, eu quero o senhor presencial aqui, para que eu possa lhe servir um cafezinho. Tem um cafezinho também aí? Tem um cafezinho aqui. Olha que maravilha. Então, vamos nos deliciarmos de um cafezinho. Eu vou chamar um rápido intervalo de apoio cultural. É só o tempo de nos deliciarmos do nosso café. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite. Impactos tributários no processo de importação e exportação é o tema de hoje. O meu convidado, ele é administrador e também especialista em gestão de negócios internacionais, o professor Marco Antônio da Silva. E o apoio é da Sicredi Cariri. Um grande abraço a todos que fazem a Sicredi Cariri. Professor Marcos, uma coisa que no bloco anterior o senhor falou e me chamou muito a atenção. O processo em si de importação e exportação, apesar desses benefícios, alguns na área de importação e bem mais no processo de exportação, isso impacta na economia do país, já que o senhor também falou que aqueles problemas no mundo globalizado também afetam lá na cozinha da minha casa, né, na minha pequena empresa, no meu funcionário, esse impacto ele reflete. Isso interfere na economia do país, é lógico, né, professor? Interfere totalmente, né? Nós temos aí o comércio exterior brasileiro, ele é muito relevante para nossa balança comercial, né? Que é o saldo aí das importações e das exportações. Então, veja, quando nós falamos tanto na importação quanto exportação, porque os dois são necessários, estamos falando de elementos fortes, né, economicamente falando, que são responsáveis por gerar emprego e renda e a sustentabilidade dos negócios no mercado. E para a economia, não há dúvida, isso colabora com as reservas que o Brasil acumula, e o Brasil, nesse sentido, acumulou reservas, né, em valores absurdos, né? Isso acabou ficando muito evidente agora, nesse momento que passamos de pandemia e toda essa dificuldade que enfrentamos, né, que o mundo enfrenta. E o Brasil, nesse sentido, só conseguiu... Claro, temos aí os nossos BOzinhos para resolver, economicamente falando, eu acho que é natural, porque ninguém vai passar ileso por isso, mas as reservas que o Brasil acumulou, e parte delas que são de responsabilidade do comércio exterior, ajudaram muito para que a nossa economia, né, não se deteriorasse, assim como o agronegócio, que é um grande setor gerador de exportação brasileira, também colaborou. Então, não tenha dúvida de que comércio exterior é relevante. Eu diria que não existe economia, né, sem comércio exterior. Em país nenhum do mundo, não tem economia sem comércio exterior. Muito bem. Professor, quero exportar. O que fazer? Que passo inicial eu devo dar? Muito bem. É claro que são muitas etapas aí, né, no processo, mas veja, primeira coisa, né, no meu entendimento, é que a empresa entenda que é uma mudança de cultura. Ter a vontade de exportar é bacana, é legal, mas é importante que a empresa saiba que a cultura empresarial precisa ser adaptada
para o exterior. Os mercados lá fora se divergem em economia, em política, em cultura. As culturas determinam a forma de consumo de um produto, né? Então, a empresa que tem essa vontade, primeiro passo, no meu entendimento, é ela ter a consciência de que a cultura dela tem que mudar nesse sentido. A partir desse momento, se ela tem essa consciência, está disposta a desenvolver esse processo, né, um outro passo que ela pode efetivamente dar é construir uma equipe de trabalho. Construa internamente uma equipe de trabalho, traga para muito próximo as cabeças que tomam decisões nessa empresa, na alta direção, na alta gerência ali, e compartilhe, né, o pensamento da exportação e, a partir daí, busque informações, né? Como é que esse processo funciona, de que maneira ele pode ser conduzido, o que é uma exportação. E, como eu falei, comece por um trabalho de reestruturar a sua empresa no seguinte sentido: tenha um site em outro idioma, no inglês, porque a hora que você começa a desenvolver um trabalho de prospecção, por exemplo, de clientes lá fora, você acaba sendo visto, né? E você vai prospectar. Então, prepare o seu site, organize ali o seu site, tenha uma apresentação no inglês, no espanhol, né? Tenha em mãos as ferramentas, como eu falei, Vitrine do Exportador é uma delas, para que você possa colocar ali a sua empresa, e comece a fazer esse trabalho de pesquisa, identificando os mercados em potencial. É um trabalho que eu diria que a empresa pode executar. Ela tendo, né, esse planejamento ali de pesquisa de mercado, dedicando um tempo para isso, inicialmente ela não precisa sair buscando uma assessoria, de repente fazendo esse investimento. Faça uma avaliação, por exemplo, das feiras do setor que ela atua. Onde é que estão essas feiras? Hoje a gente tem muita feira virtual, né, que você pode fazer de forma virtual por conta dessa questão de né, da pandemia, enfim, não tem mais muita coisa presencial ali para juntar gente. Então, veja as feiras, veja a possibilidade de participar dessas feiras, de ter acesso, visite essas feiras, visite outros estandes, veja como eles se posicionam, de que maneira eles se apresentam, e aí você vai ganhando rodagem, vai ganhando, né, bagagem e informação para que você possa, a partir daí, desenvolver o seu negócio. Então, eu penso o seguinte: mudar a cultura da empresa é um ponto importante, estruturar a divulgação da empresa no outro idioma, porque isso vai ser necessário, traga uma equipe de gestão que possa desenvolver esse processo, desenvolva uma pesquisa de mercado, identificando quais são os mercados potenciais que você pode colocar o seu produto, e a partir daí você comece a estruturar, de repente, observação de feiras e participação em feiras internacionais, para que você possa aparecer para outros países e eles conheçam efetivamente o seu produto. Então, acho que um caminho assim bem inicial está dentro desse processo. Não pense que iniciar uma exportação não demande nenhum investimento, vai demandar, é claro, então precisa de ter um investimento ali para isso, de tempo, principalmente, e dedique, né? Coloque um cronograma de atividades, estabeleça. Se for a uma feira, estruture, né? Eu vou até comentar aqui, em épocas de feira presencial, eu acompanhei empresários na China e que iam mais para passear do que para desenvolver negócio. Então, assim, isso não é um passeio. Faça uma organização estruturada, quais são os resultados que você espera, o que você quer apresentar na feira. Depois da feira, faça um trabalho de prospecção e de marketing para levar o teu nome, o teu produto lá fora. Então, essa estruturação faz toda a diferença. Eu acho que é muito ligado à cultura. Faz negócio se diverte, né? Sim, exatamente. A cultura é muito importante, né? Olha, em não fazendo isso, professor, em não fazendo esses procedimentos, eu corro riscos de incidências de penalidades, digamos assim, de multas, muitas vezes por fazer algo errado, né? Isso talvez saia caro para mim, oportunamente, não é, professor? Eu vou dar um exemplo aqui prático de uma empresa do setor têxtil que participou de uma feira internacional. Nessa feira, tomaram conhecimento do produto dela e logo depois da feira, passado um tempo, né, ela recebeu da Argentina um pedido de amostra dos seus tecidos. É uma empresa do setor têxtil e assim ela fez. Ela pegou e mandou a amostra dos tecidos
e foi para a Argentina. O que aconteceu na Argentina foi que o tecido testado foi aprovado e aquilo virou um pedido de compra. Esse é o objetivo. A empresa investiu numa feira, esteve na feira, fez o seu networking, conseguiu o mais difícil, que alguém pedir uma amostra e se interessar pelo produto, fez isso. E nesse momento em que virou um pedido de compra, em que ele precisou mandar rolos e rolos de tecido para a Argentina, o que ele fez? O empresário tomou a decisão, a infeliz decisão, de pegar a secretária que atendia o diretor, pelo fato dela ter um outro idioma, dizer o seguinte, ó, você vai cuidar da exportação. Perfeito. Nada contra a secretária, tudo contra o empresário. A secretária nunca fez exportação, a Argentina faz parte do Mercosul. Por ser parte do Mercosul, o tecido brasileiro chegando lá não seria tributado no imposto de importação, teria um benefício tributário, mas para isso precisa se cumprir regra de origem, tem que ter um documento dizendo que a origem do produto é brasileira e é aqui fabricado. Isso não foi feito, o argentino recebeu o produto na alfândega dele, pediu o certificado de origem, a pessoa que não sabia o que era, não sabia nem o que estava sendo falado. Então, assim, é só um exemplo de que não houve uma pena na Receita Federal do Brasil do ponto de vista de multa. Ele levou a maior pena que ele podia levar, ele perdeu o mercado mais rápido do que ele conseguiu, né? Então, eu não diria eu diria o seguinte, a empresa tem que estar preparada e, de fato, mudar a sua cultura e levar isso a sério, né? Então, sim, as empresas podem ser penalizadas, mas essa penalização, eu só quero frisar aqui, muitas vezes acontece pela falta de preparo da própria empresa de não ter feito a lição de casa. Por outro lado, se a gente pensar na importação, aí é relevante que as empresas atuem em compliance com a legislação, porque nós temos o decreto 6759 de 2009, que é o nosso regulamento aduaneiro, e ali há penas aplicadas ao importador que vão desde multas ao valor da compra até a pena de perdimento da mercadoria. Então, se essa empresa importadora achar que vai subfaturar, vai dar um jeitinho, vai tentar negligenciar em documentos ali ou maquiar alguma informação, né? Isso não é um procedimento, ou sugiro que ela nem tente fazer, porque a tecnologia da informação hoje controla o comércio exterior de uma forma muito, né, muito efetiva, e aí sim, ele vai estar sujeito, a importação é pior ainda, vai estar sujeito a multas altíssimas e até a pena de perdimento da mercadoria. Então, tem que se trabalhar de maneira bem adequada à legislação, não tem dúvida. Conversando aqui com o professor Marco Antônio da Silva, ele que é administrador e especialista em gestão de negócios internacionais. E o tema de hoje, os impactos tributários no processo de importação e exportação e o apoio é da Santa Cecília Vidros Temperados. Grande abraço a todos que fazem a Santa Cecília Vidros Temperados. Professor Marcos, o senhor me chamou a atenção no aspecto de penalidades, de jeitinho brasileiro, até o nome já se diz, né? Jeitinho brasileiro. Não tem o menor sentido no que diz respeito hoje no comércio interno, né? Na área doméstica. Imagine na área externa, considerando que nem tributos tem sobre esse processo, ou seja, um momento extremamente oportuno para se ganhar dinheiro, né, diante do negócio, porque não é tributado, e ainda fazer jeitinho, correr risco, além disso, de responder para o processo penal, né? Não é só processo civil, processo também penal, né? Crimes contra a tributária, né? Então, tem uma série de fatores que impactam, não é, professor? Exatamente. Aí o resultado negativo, digamos assim, é bem maior, né? Veja, a empresa atuando em compliance, né, de acordo com a legislação, seja na exportação, seja na importação, ela faz do comércio exterior uma experiência boa para ela, entendeu? Uma experiência de resultados. Quando você tem, né, estruturas não bem organizadas e negligencia, às vezes até pela falta de conhecimento, né, adota um procedimento ali que por não conhecer achou que era certo e não é.
e faz isso com que comércio exterior seja uma experiência ruim para a empresa, quando, na verdade, não tem que ser, né? Mas isso, veja, isso eu acho que com o curso, um treinamento, entender como funciona, isso a empresa resolve. É que eu falo, é parte da lição de casa de preparação. Não adianta você desenvolver uma estratégia e não conhecer efetivamente como funciona a venda ou a compra internacional. Eu diria assim, se você tem uma área comercial que vende o seu serviço, né, que credibilidade teria se o seu comercial, ao vender o serviço e fosse questionado sobre o serviço, não soubesse responder, não entendesse como funcionam as coisas? Então, isso é muito ruim. No comércio exterior é a mesma coisa, né? Então, você precisa entender como funciona, até para que você possa se posicionar em relação a vários fatores da sua negociação, como venda, prazos de pagamento, prontidão de mercadoria para o transporte internacional, a logística adequada, as decisões sobre logística. Então, tudo isso é necessário numa operação de comércio exterior. Daí a relevância de contratar um profissional que tenha conhecimento vasto no assunto, né? Aí não é despesa, é um investimento, não é, professor? Pois é nesse momento, quando a empresa já tem mais maduro a sua estratégia definida e já vai operacionalizar, aí não há dúvida que ele vai precisar, claro, de uma assessoria, porque na assessoria ele vai ter o suporte da logística internacional, da logística interna, das reservas de espaço para embarcar os produtos de avião, de navio, ou para trazê-la de fora, né? Por exemplo, o frete hoje é um dos grandes gargalos da importação. O frete na China, em menos de um ano, passou de $1.200 o container para $12.000. Então, esses parceiros, essa assessoria, justamente faz esse trabalho de buscar a melhor opção, de reduzir custo através da logística diferenciada, buscando, né, um trabalho de redução de custo de frete que tenha menor impacto na compra, se for uma importação. Nós temos um ponto significativo, até você comentou aí logo numa das nossas falas aqui, a questão do câmbio, né? Hoje, veja, o câmbio está bastante favorável para a exportação, nós temos um momento bem bacana, né, no sentido de resultado financeiro para as empresas que já exportam. Então, por que não pensar em tudo isso, né? Então, efetivamente, é um bom negócio. E a assessoria, em algum momento, vai ser necessário, porque não tem comércio exterior também sem essa assessoria, principalmente para a logística internacional. Isso é fato. Muito bem. Estou conversando aqui com o professor Marco Antônio da Silva, brilhantando o nosso programa de hoje, falando sobre os impactos tributários na gestão dos processos de importação e exportação, e o apoio é da rede de farmácia Gentil. Um grande abraço a todos que fazem a rede de farmácia Gentil. Professor Marcos, nossa conversa está maravilhosa, mas eu lhe convido a tomar mais uma água. Estamos aqui com a nossa água nos hidratando. E o cafezinho também, está aí ao seu lado? Está aqui, o cafezinho não me abandona. Quer conhecer um pouco mais sobre o processo de importação e exportação, sua importância e muito mais? Continue ligado, nosso intervalo é rapidinho, daqui a pouquinho a gente volta. De volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite. Hoje o programa está espetacular, né? Conhecendo um pouco sobre esse processo, né? Qual a importância dos impactos tributários nesse processo de importação e exportação. Para você que é microempresário, médio empresário ou até mesmo um grande empresário, tem a sua relevância para que você possa refletir acerca desse tema, até que ponto você pode proceder, realizar exportações, ou quem sabe até reformar, se reestruturar, adquirir produtos de fora, né, importar também, ou seja, tudo isso, nosso objetivo é fazer com que você acorde, que acenda dentro do seu âmago, do seu ego, a importância desse movimento. Então, nosso convidado de hoje está, assim, digamos, puxando a nossa orelha. Muito importante esse tema de hoje para que você possa refletir bem, você empresário que me assiste nesse momento, e alô você que pensa também em fazer
negócios de forma eletrônica, né? Qual é a sua importância, até porque você pode jogar seu produto fora do mercado. Como? Quais os impactos disso tudo, né? Professor Marco Antônio da Silva brilhantou no nosso programa de hoje. E o apoio é da Corban Utilidades. Um grande abraço a todos que fazem a Corban Utilidades. Inclusive, professor, essa Corban Utilidades que nos patrocina, ela importa alguns produtos, viu? Importa alguns produtos aí, ela tem uma fábrica de panelas de alumínio, de panelas os produtos aí bem sofisticados, as panelas de pressão, importa muito produto aqui do interior do Ceará, que coisa boa, né? Esse nosso Brasil é maravilhoso, tem muita coisa para a gente aprender e para a gente fazer. Tem muita coisa e certamente essa empresa descobriu aí esse mercado fornecedor. Não tenho dúvida que ela deve ter aí uma condição comercial em termos de preço bastante significativa e aposto que ela não quer outro mundo, né? Aquilo que ela compra lá de fora e já está estruturado, que faz parte do dia a dia, né, da gestão empresarial ali, eu não tenho dúvida que eles não querem outro mundo. Porque depois que a gente descobre, né, o comércio exterior, a importação e exportação, e depois que isso se incorpora no nosso dia a dia empresarial e que dá certo, a gente não quer outra coisa, não. Sabe que você falou nessa questão do e-commerce, né? Eu acho que ninguém tem dúvida disso. O momento que a gente passou agora, de que as ferramentas, né, de tecnologia vieram para ficar, algumas se anteciparam, algumas questões tecnológicas apareceram, novas ferramentas, e o e-commerce, nesse sentido, ganha muito. Quantas pessoas que talvez nunca tinham comprado, né, por e-commerce, pela internet, pelo smartphone, compraram nesse ano e pouco aí em relação ao fato de termos ficado em casa, isolamento, e começaram a usar essas ferramentas. E isso se aplica ao comércio internacional também. Eu aposto que deve ter tido um monte de gente que nunca tinha comprado do exterior e que nesse momento de pandemia demandou alguma coisa lá de fora e recebeu. Então, e-commerce é uma coisa que vai evoluir muito mais. Eu diria que é uma oportunidade excepcional, ainda mais essa juventude hoje, né, que é ligada em tecnologia, que muito rapidamente pensa em soluções tecnológicas para tudo. Então, imagine outra coisa. Quando a gente fala em comércio exterior, e aí é legal isso, a gente não está falando só de um bem físico, de um produto que vai e volta. Eu estou falando talvez de um serviço. Então, quantos profissionais aí na sua cidade, aí no seu estado, aí no Ceará, que prestam serviços dos mais diversos e que podem efetivamente se envolver na área de serviço em comércio exterior, oferecendo aquilo que oferecem aqui dentro para outros países, ou demandar um serviço lá de fora que hoje ele compra aqui dentro, um serviço, por exemplo, de tecnologia, né? Então, nossa, tem possibilidades das mais diversas. Hoje, aí você entra numa seara, você entra num tema aí que, nossa senhora, dá um outro programa. Um programa, é realmente um tema muito envolvente. Mas uma coisa que eu queria deixar aqui bem claro para o nosso telespectador: incide tributo sobre esse processo de e-commerce, ou isso é uma novidade, ou não existe tributação sobre isso, professor? Para ficar assim bem claro, é na mesma linha de pensamento tributário. Se você tem um serviço e você exporta o serviço, você tem o benefício tributário, e se você importa, você tem os impostos também sobre o serviço. Levando para o e-commerce, é na mesma linha. Se você tem uma plataforma, né, de e-commerce para você negociar ou serviço ou produto, a gestão tributária não vai fazer a diferença ali. Então, na mesma linha que você tem uma operação formal, que seja uma outra estratégia de distribuição, que não seja por e-mail, por meio de um e-commerce, né, a tributação não vai mudar. A Receita Federal, a gestão tributária no Brasil, ela trata da mesma maneira, né? O fato de você usar e-commerce como ferramenta para distribuir produtos e serviços não altera a tributação. O que é importante a gente pensar
é que são estruturas diferentes, né? Quando você vai para o e-commerce, você tem uma ferramenta ali de acesso rápido, onde as pessoas vão demandar produto pelo site, você já vai fazer a venda pelo site. É importante saber o seguinte, a estrutura logística, aquela estrutura just in time, pediu, preparei, mandei, tem que ser uma coisa muito redondinha, né? Então, você tem que ter uma estrutura muito ajustada para que você possa atender aquilo que você se propõe em e-commerce, no sentido de entregar produtos que tenham qualidade, que tenham um preço justo e que tenham prazo de acordo com o que você promete ali naquilo que você está se propondo a fazer, né? Então, essa estrutura vai mudar do ponto de vista de atendimento por conta da dinâmica do processo de e-commerce. Mas a parte tributária, ela vai seguir na mesma linha, seja serviço, e-commerce, produtos formais na alfândega, isso não vai mudar. Professor, indo pela linha do e-commerce, considerando que ele pode ir para o exterior também, é um processo de exportação também, mesmo que, digamos, em pequena monta, mas ele tem a sua relevância tal qual um processo de exportação, o que muda talvez a simplicidade da ação. Seria isso, professor? Uma pequena empresa, por exemplo, poderia vender um produto e despacha pelo correio, ou em virtude do montante ser, digamos, eu diria, vamos usar a expressão insignificante diante de um container. Veja, eu sempre meço o seguinte, eu sempre penso na seguinte questão. Qual é o tamanho do negócio ideal? Se você vende $1 milhão, ou se você vende $10 mil, por conta de tamanho de empresa, você fala, minha empresa está preparada para vender $1 milhão e a minha pequenininha vende $10 mil, a importância e relevante é a mesma coisa. O cara que vende $1 milhão, a relevância para essa venda de 10 mil é igual a de $1 milhão. Eu não vejo diferença nisso, porque o tamanho do negócio dele vai se beneficiar com aqueles $10 mil, tal qual o cara se beneficia de $1 milhão, né? Quando você traz para essa discussão, essa questão de pequena monta, uma quantidade pequena ou um valor pequeno de venda, por exemplo, e aí você fala do correio, você até toca aí na questão do correio, veja, essas estratégias são importantes que o empresário menor pense, porque a gente falou anteriormente na questão da estrutura de uma empresa de assessoria, é relevante, é preciso, não é? Vamos lá. Se você tem um pequeno negócio e você tem a possibilidade de colocar um produto ou um serviço lá fora, você pode conduzir isso de uma forma mais simples, e aí você toca num ponto que é bacana, porque a exportação ela é mais simples, e ela se desenvolve de maneira mais simples, dependendo do tamanho do seu negócio. E o Correio tem um trabalho chamado de Exporta Fácil, aqui não estou fazendo propaganda de ninguém, mas há que se reconhecer isso, que ele cabe muito bem nessas operações pequenas, nesses envios de remessa expressa, nesse processo de você ter um valor pequeno, uma quantidade pequenininha que você vai movimentar ali. Então, isso cai muito bem nesse trabalho do Correio, e a frequência vai te gerar resultado de exportação espetaculares. Você daqui a pouco está tendo receitas aí, resultados que você nem imaginava, mesmo com encomendas pequenas, né? Nós temos exemplos que são mostrados em programas de televisão de pequenas empresárias do setor têxtil que fazem moda praia brasileira, né, e lingerie brasileira, e que só exportam pelo correio e não querem outra vida, e que vivem muito bem, obrigado, e que ganham muito dinheiro. Então, a relevância disso é total. É total. Professor, esse processo, como eu disse no início, ele levanta o brilho dos olhos do empresário quando se trata desse tema, né, exportação. Mas poderia ser essa ideia do e-commerce, né, do pequeno negócio, uma semente plantada? Ah, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Se você pegar hoje grandes corporações, vamos pegar grandes corporações, né? Eu não vou citar nome de empresas aqui, mas pegue grandes corporações aí de eletrodoméstico. Se você pegar algumas empresas do mercado de eletrodoméstico, nós temos aí uma bem grande, que inclusive atua fortemente, você vai ver que ela descobriu no e-commerce a grande sacada. E, de repente, ela está atendendo outras marcas que não são a dela, através de um e-commerce que ela criou para ela e expandiu esse negócio para outras, né, para outras redes das quais ela
seria concorrente, digamos assim. Então, veja, é um brilho nos olhos, as empresas, no meu entendimento, né, isso é uma visão que eu tenho, eu sou entusiasta do comércio exterior, as empresas efetivamente deveriam considerar o comércio exterior como sendo uma possibilidade. Seja ele em grande monta, em pequena monta, seja por meio de uma estratégia de e-commerce, onde você vai criar um site para comercializar seus produtos e serviços, seja por uma estratégia de você fazer um canal de distribuição através do serviço dos Correios, seja uma operação através de uma empresa de assessoria, despacho aduaneiro, via formal. Então, isso são estratégias que serão construídas, mas que deveriam, né, que as empresas, de fato, deveriam considerar comércio exterior, isso deveriam. É um pecado que o Brasil, com todo o potencial de exportação que ele tem do agrobusiness, do setor aeronáutico, do setor de óleo e gás, tenha apenas insignificantes 1% do comércio internacional do mundo. Nada, absolutamente nada. Então, tem espaço adoidado para crescer nessa área. E olha como esse mundo é grande, né? Meu convidado de hoje é o professor Marco Antônio da Silva, brilhantando o nosso programa de hoje. E o apoio é da Panebom Pão Nosso. Um grande abraço a todos que fazem a Panebom Pão Nosso. Professor, a exportação é garantido? Eu recebo esse dinheiro? O garantido, né? Aí é uma coisa que não tem, né? Veja, né? Pouquinho, aí é um pouco complicado. Isso vem de encontro ao que a gente falou um pouco antes aqui, que é o fato de você conhecer. Quando você vai para o comércio exterior, você tem regras a serem cumpridas. E as regras do jogo estão aí, não é talvez para penalizar as empresas, aplicar multa, para qualquer coisa nesse sentido, é para organizar mesmo a negociação internacional de modo a preservar os negócios, tanto da empresa brasileira quanto do seu parceiro comercial. Então, o que eu diria, né? Conheça as formas de pagamentos que são aprovadas pelo Banco do Brasil, pelo Banco Central, que são as opções de pagamento no comércio exterior. Avalie como é que elas funcionam, entenda o funcionamento de cada um e conheça o risco envolvido em cada uma dessas possibilidades. E aí tome as decisões mais acertadas que você tiver. Então, respondendo a sua pergunta de forma bem objetiva, eu recebo, se você tomar os devidos cuidados, fechou. Se você negligenciar, você corre sério risco de repente, levar um calote aí. Vamos supor, você vai exportar um produto, faz uma pesquisa pela internet, descobre uma empresa pela internet, não se preocupe em analisar essa empresa, em validar esse cliente, não se preocupe em nada. Recebi um pedido ali, falei com ele, vou vender para pagar a prazo. Você está dando um tiro no escuro, então saiba com quem você está negociando, saiba que empresa é essa, entenda o país, né? É como se a gente dissesse aqui, tá? Se você vender hoje para a Venezuela, para pagar em 90 dias, você acha que você recebe? Não sei, talvez não, pelas questões que envolvem a Venezuela hoje. Então, nesse sentido, o exportador brasileiro precisa se precaver, né? Precisa ter, talvez, uma consulta ao jurídico dessa empresa para que ele possa orientar as questões contratuais, né, de compra e venda. Então, é jogar com as ferramentas que temos, entender o funcionamento dessas ferramentas e tomando as decisões mais acertadas para diminuir esse risco. Porque risco sempre vai ter, assim no mercado interno a gente tem, no exterior também tem, né? Mas a gente tem como diminuir isso a partir do conhecimento e do entendimento de como são essas regras de jogo. Então, tem que conhecer. E eu, como contador, eu diria para o senhor que sempre tenho dito aqui aos nossos clientes que uma boa assessoria, com certeza, evita grandes prejuízos, né? Eu tenho sempre dito isso, inclusive, em especial, em nosso caso aqui, na linha da exportação, do comércio exterior, né? Dessas negociações internacionais, tendo um bom profissional, uma boa empresa. Eu sempre digo assim, não contrate um profissional, contrate uma empresa, considerando que é um serviço, porque quando você contrata uma empresa, a resposta, se o CNPJ, se o doutor A não pode vir, o doutor B vem, mas a coisa dá certo. Então, eu levo por essa linha de orientação.
Professor, eu vou aqui fazer um rápido intervalo de apoio cultural. Nosso tema está muito assim convidativo, está instigante, mas eu preciso fazer um rápido intervalo de apoio cultural. Vamos tomar um cafezinho e uma água, daqui a pouquinho a gente volta. Já tomamos um café, já tomamos uma água mineral São Geraldo, mas já estamos de volta, de forma rápida, segura e tranquila, conversando hoje com o nosso convidado, o professor e também administrador, ele que também é especialista em gestão de negócios internacionais, professor Marco Antônio da Silva, atualmente residente em São Paulo, porém se disponibilizou em contribuir com o nosso programa, em especial com você, querido telespectador, a quem eu agradeço demais a sua audiência diariamente. Muito obrigado de coração. Continue ligado, que aqui nós só temos profissionais e temas importantes, viu? Por isso, é sempre bom você estar ligado no programa Café com Leite. Professor, como eu sei que o senhor ministra aulas em cursos de pós-graduação na área de comércio exterior, inclusive aqui no Cariri, no Juazeiro do Norte, o senhor tem vindo algumas vezes, né? Eu queria, primeiro, lhe agradecer e, segundo, lhe intimar, né, para que o senhor, quando estivesse aqui, vier dar aula, o senhor venha aqui no nosso estúdio para tomar um cafezinho, a gente gravar um programa mais amplo. Nós temos tantos outros assuntos, né? Eu acho que indicadores econômicos, eu acho que drawback, eu acho que tem muito assunto ainda a tratar. Mas esse cafezinho que o senhor me deu aqui já foi muito especial. Então, de coração, muito obrigado e lembre-se da intimação, viu? Muito obrigado, professor. Eu que agradeço, fiquei muito feliz em poder falar com vocês, com o seu público. Intimação aceita, já recebi aqui. Tendo a oportunidade, estando aí, vamos tomar um café com certeza. E sobre aulas, né, eu coordeno um MBA hoje pela BSSP, um MBA de Comércio Exterior, os nomes de referência de mercado estão nesse MBA, se fizer, né, enfim, sentido a vocês, estamos aí para poder prepará-los para o mercado. E considere, sim, a Comércio Exterior como opção. Forte abraço a todo mundo e muito obrigado novamente. Professor, grande abraço para o senhor, muito obrigado mais uma vez. Nós vamos ficando por aqui, mas você continua nos acompanhando nas nossas plataformas digitais, no Facebook, no Instagram, no aplicativo do programa, no nosso canal no YouTube, no site tvverdevale.tv e também no site tvcafécomleite.com.br, onde você assiste esta e todas as edições do programa Café com Leite. Lembrando que continuamos em pandemia, estamos sem máscara, porque o nosso convidado está em São Paulo e eu estou aqui no Ceará, portanto, em ambientes isolados, sozinhos, estamos sem máscara, mas o uso da máscara, o distanciamento social, a lavagem frequente das mãos e o uso do álcool em gel ainda são os melhores meios de combate ao Covid-19, segundo aqueles que entendem de saúde. Portanto, a nossa orientação para você é de que você não tenha medo, mas que tenha muito cuidado. Fiquem com Deus, amanhã estarei de volta com mais uma edição especial para você. Beijo a todos e até lá. Tchau, tchau.